Meus caros e minhas caras, bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Canto do Benfica. Último episódio comigo e com o João Paulo. Fica desde já o aviso que haverá um episódio especial ainda com data por marcar, em que eu vou entregar o meu caro João Paulo aos bichos, entre aspas. Portanto, vais ter que te safar com a malta do Sporting e do Porto. Eu já passei por isso esta temporada. Mas hoje, episódio 30, vamos, como não podia deixar de ser, fechar as contas da época. Se calhar, João Paulo, viva. Hello, boa tarde, bom dia. Ou boa noite. Boa noite, conforme nos estiverem a ver ou ouvir. Um grande abraço aí para a malta. Isso mesmo. E saber que hoje é o episódio raiz quadrada de 900. Ai, meu já Deus. Já é uma coisa brutal. Tu tens noção que tu podes dizer o que tu quiseres, que eu acredito que é Sim, verdade? acredito que mesmo sim. que estejas a dizer Não, uma maior porque barbaridade. 30 episódios disto é um número já simpático. É verdade. E sobre o Benfica e sobre esta época, ainda mais. É isso, era aí que eu ia chegar, portanto. Olha, não temos Miguel, mas a mosca continua aqui. É? Não sei se a malta vai perceber isto. Ui. O Miguel abandonou-nos. Outra vez? Sim. Outra vez. No fim a gente explica. Isso. Desta vez acho que... E da outra também. E da outra também. Da outra Pronto. foi porque estava em Lisboa, no Seixal, a entregar o prémio à Lúcia. E É um hoje bom também tem motivo. uma boa desculpa. E hoje também tenho uma boa desculpa. Exatamente. Portanto, Miguel, mas sentimos a tua falta aí. Sentimos, é? sim, Para senhor. ti este coração. Mas o nosso Nora também é boa gente. Ele partiu uma caneca. Ai, foi ele? Foi ele o responsável de partir uma caneca. Ok. Mas ok. Vamos na fé, então. Falar em partir, hoje é para partir tudo. Hoje não é para partir tudo. Eu acho que hoje é sobretudo para resumirmos muita da coisa que fomos dizendo nos 29 episódios anteriores. Vamos olhar para a temporada na sua vertente mais macro, vamos a algumas questões individuais. Vamos também falar um bocadinho da experiência do canto, mas é sobretudo resumir o que fomos dizendo ao longo de 29 Hoje episódios. não há rúbrica. Hoje não há rúbricas, é Vamos isso. ao resumo Hoje não há total. pergunta, não há números, não há figuras nem memórias, porque hoje temos mesmo que fazer um episódiozinho de 1 hora, mais uma vez, por uma muito boa razão. Já lá vamos no fim. E já estás aí a deixar a malta toda. Estou a espetáculo, fiquem A ligados. malta pode ir fazer uma, não há pergunta, mas podem ir dizendo qual é a surpresa que nós Exato, temos imaginem para qual é a vocês. surpresa que temos. Boa questão. Ah, Sim, senhor. tive bem agora. Tu não há pergunta, mas está sempre lá. Está lá. João, vamos começar pelo mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo, que é traçar o balanço geral desta época. O Benfica termina em terceiro. O Benfica não ganha a Taça de Portugal nem a Taça da Liga. O Benfica, ao fim de muitos, muitos anos, não vai jogar a Liga dos Campeões outra vez. Este ano também jogou pouco. Também jogou pouco, é verdade, mas apesar de tudo esteve lá. Esteve lá. Eu, em jeito de provocação e quase de deixa para te ouvir, apetece-me dizer que o melhor da temporada 25-26, em termos desportivos, foi a vitória na Supertaça e a entrada na Liga dos Campeões no mês de agosto, com Bruno Lage. Começaste bem. Deixa-me tentar fazer uma reflexão, porque também foi algo. Nós começamos o canto na altura das eleições do Benfica. Foi. Os primeiros Ali, 3, 4 episódios. Não é? Andámos ali muito em volta das eleições. E eu acho que esse momento acaba por marcar tudo o que é a nossa época. Sem dúvida. E o que tu acabaste de dizer faz todo o sentido, pensando no que há do Benfica desta época, com o Lage e com o Mourinho. Vejamos, o Benfica arranca a época depois de estar no Mundial de Clubes com o Bruno Lage. É dito que o plantel é construído pela primeira vez, o melhor mercado de sempre. O Lage faz a equipa que quer, com os jogadores que quer. Dito pelo presidente, pelo treinador da altura. Não somos nós que o estamos a dizer. Posso não estar a citar as palavras uma por uma, mas a ideia geral era esta. E o que é verdade é que o Bruno Lage arranca a época com sucesso. No sentido que tinha 2 objetivos de curto prazo e ambos plenamente conseguidos. Ganha a Supertaça e consegue o apuramento para entrar na Champions. Temos depois 2 maus resultados, Casa Pia e o Karabakh, e isso resulta no despedimento de Bruno Lage. Ora, sabemos hoje que Rui Costa já andava, não sei qual é a palavra certa, eu vou-lhe chamar negociações... Sim. Namorar para ser mais romântico. Nós aqui também temos
digamos que uma costela de conselheiros matrimoniais. Temos. Portanto, podemos ir por aí. Portanto, fica com a sensação que o Rui Costa estava feliz, as palavras eram dele, com o matrimónio constituído com o Bruno Lage, e a coisa estava a rolar. Acho que a qualidade de jogo de Bruno Lage não era a melhor. Justiça seja feita. A construção do jogo, a forma como o Benfica ia ou não ia mostrando qualidade ao longo dos jogos, era muito fraca. Era. E isso era o que vinha da época passada. Isso mesmo. Não é? E do Mundial de Clubes havia a situação Cockchu. Exatamente. Portanto, o clima não era favorável. Que, se formos ver, também já era algo que tinha acontecido com a entrada de Bruno Lage a seguir à saída do treinador anterior, e portanto isto já parecia um filme um bocadinho visto. O que é verdade é que hoje sabemos que a direção do Benfica estaria a namorar com Mourinho enquanto estava casada com Bruno Lage. E até aqui o problema é entre eles. Claro. A questão aqui é, ok, o que é que terá levado Rui Costa a ter optado por colocar Bruno Lage fora da estrutura e ir buscar Mourinho? Eu diria que há uma leitura que pode ser a leitura benévola e há uma que é especulação e que se é apenas da minha autoria. O que é que o Rui Costa poderá ter pensado? Isto não estamos a jogar bem, estamos a ganhar, é verdade, mas isto não vai correr bem, e antes que corra mal, tenho aqui à disposição um grande treinador que vai ser importante para reerguer o Benfica, vou aproveitar a oportunidade e vou pegar em Mourinho. Acredito também que Rui Costa pensasse à época: eu continuo a achar que sou a melhor pessoa para desenvolver um projeto no Benfica, e com o Mourinho estarei mais perto de ganhar as eleições. E portanto, isto é uma jogada que 2 em 1 que me parece perfeita. Esta pode ter sido a leitura de Rui Costa. Pode. A minha especulação é que ficamos só pela segunda parte. Isto é, Rui Costa percebeu que podia não ganhar as eleições e que com Mourinho estaria mais perto de as ganhar. Sim. E foi buscar Rui Costa para ganhar as eleições. Exatamente. E Mourinho prestou-se esse papel. Prestou-se e nós fomos... E esta é a explicação, no fundo, do arranque, porque depois temos que pegar nisto para explicar tudo o resto. Tudo o resto, é. Mas para concluir essa ideia, e eu deixei essa pergunta no ar, creio que no episódio anterior, quando recuperei os números de Bruno Lage é despedido com 7 vitórias em 10 jogos e 2 empates e apenas, entre aspas, a derrota com o Karabakh, que foi uma derrota que hoje, recordando aquele jogo, o Benfica esteve a ganhar 2-0. É um daqueles jogos que, se não conhecêssemos o contexto, diríamos: acontece uma vez em 1000, aconteceu. Mas eu deixei na altura a pergunta no ar: o que é que terá acontecido na semana do Santa Clara e do Karabakh para Rui Costa, de repente, ter tomado a decisão de Bruno Lage já não serve, quando foi muito questionado por segurar Bruno Lage naquele verão quente, literalmente, nos Estados Unidos, e na sequência de uma temporada que tinha acabado sem Benfica campeão e com a situação da final da Taça de Portugal. E eu sublinho, é o que eu digo, hoje vamos resumir muito do que fomos dizendo ao longo da temporada e estamos totalmente alinhados. Hoje mais do que nunca, mas creio que nós aqui também estamos bastante escudados pelo desfecho infeliz, porque nós queremos sempre que o Benfica ganhe, porque nós fomos alertando para isto. A questão Mourinho, a possibilidade de sair, a famosa cláusula que eu já disse e repito às vezes que for preciso, foi vendida como uma cláusula ética para as eleições. Eu sei que não foi bem assim, foi precisamente porque agora estamos a ver porque é que ela existe, facilita a vida a toda a gente, e Mourinho serviu o propósito. E agora entramos na questão da avaliação do que veio a seguir. E às vezes as pessoas esquecem-se. Mourinho esteve quase uma temporada inteira. Claro. Portanto... Mas é curioso, tu não sentes que entre a nossa malta, e nós também somos benfiquistas, claro, ainda há uma espécie de uma desculpabilização de Mourinho? Dizer, pá, não foi ele que escolheu a equipa, e ele não começou do início, é melhor dar-lhe outra oportunidade. Mas esse também infelizmente também é o clima que nós vivemos, e do qual eu e tu somos parte, claro, e cometemos muitas vezes não lhe quero chamar no calor do momento, mas quando estamos a tentar defender a nossa causa, também caímos neste erro. Que é, há fações. Claro. E quando há fações, torna-se difícil ser-se objetivo. E há muita gente que desculpa Mourinho porque não foi ele que preparou o plantel, porque apesar de tudo potenciou, e podemos ir mais à frente, um ou outro jogador, mas não chega. Os resultados foram... Os resultados são claros. Maus. A minha pergunta é:
Vamos concluir esta reflexão fazendo só um bocadinho de marcha atrás. Correndo mal com o Bruno Lage, ficaríamos pior do que em terceiro? Se calhar não. Não. E eu remeto-me, quase que pensando que será o Benfica, eu terei dito qualquer coisa parecida com isto na altura das eleições, que é, entre a certeza do que vai correr mal e a dúvida do que pode correr bem, eu vou sempre na dúvida. Eu não fico preso a nada que sei que vai correr mal. E nós aqui falámos sobre Mourinho, sobre o que nós achávamos sobre Mourinho. Tivemos razão antes do tempo, tivemos. De que é que isso serve? De nada. De nada. Não, e hoje conforma-se uma coisa que tu disseste aqui, creio que mais do que uma vez, que temias e não querias acreditar que José Mourinho tinha vindo com uma agenda própria. Falámos do ego dele. Falamos do ego, da personalidade, tudo certo, eu não quero mudar ninguém, posso gostar ou desgostar. Eu também já disse aqui, avaliando um pouco o trabalho isto, contando que ele vai para o Real Madrid, para o maior clube do mundo, que está num estado também difícil, mas eu continuo a achar que Mourinho hoje não é, nem de longe, nem de perto, dos melhores treinadores da praça. Tem uma personalidade que eu acho que nos dias que correm tem maior tendência a correr mal do que bem, e há um exemplo, tu agora vais gozar comigo outra vez, na Alemanha, que correu muito mal, que é o do Albert Riera no Eintracht de Frankfurt. O Riera tinha feito um ótimo trabalho na Eslovénia, creio eu, jovem treinador, tem carreira de Liverpool, jogador, tem um feitio e uma personalidade muito parecida com a de Mourinho. Esteve 4 meses em Frankfurt, rebentou com o balneário, as pessoas não o podem ver à frente e foi corrido. Portanto, o mundo hoje, os jogadores, os jovens hoje, têm mais dificuldade em aceitar aquele tipo de liderança, de personalidade. E nós estamos falando muito sobre isso. Não, mas porque é que eu cito Mourinho e falo no balanço que eu faço da época, vou fazer esta reflexão sobre Mourinho? Porque apesar de tudo, nós também dissemos aqui, ok, é o nosso treinador, vamos a isto, e que ele consiga, e esse era o ponto que nos parecia positivo, vem alguém com um estatuto superior a todos os jogadores, se calhar, eu hoje não tenho grandes dúvidas em dizer, com uma capacidade de comunicação que ultrapassa a do próprio Benfica, a marca Mourinho se calhar é maior ao nível planetário do que a marca Benfica. Sim. Posso estar a dizer uma heresia, mas não andarei muito longe da verdade. Pelo menos já é mais bem trabalhada do que a marca Benfica. Muito mais. E portanto, pensemos nisto. Quando Mourinho vem, colocamos a possibilidade de dizer, ok, se calhar ele vai conseguir, não vai ter um grande futebol, não vamos jogar muito bem, mas se calhar ele vai conseguir, digamos que no seu clube, porque também nós achamos sempre que era uma espécie de um regresso ao clube dele, e ele agora acaba de pôr. E eu não vou duvidar das palavras dele, não é? Exatamente. E portanto, eu estou convencido que o Mourinho quis mesmo regressar também neste sentido. O que é verdade é que percebeu, a partir de determinado momento, que também não havia da direção uma certeza clara do que queriam. Sim. E depois o Mourinho faz o jogo dele, a direção faz o jogo dele, e no meio deles, e no meio disto tudo, quem se me permitem a expressão, quem se lixa sempre é o mesmo, não é? Exatamente. E foi o Benfica. E neste sentido, eu acho que o trabalho que o José Mourinho faz, e agora vamos se calhar fazer essa reflexão, do ponto de vista dos resultados, foi muito mau. Foi. Portanto, tudo o que tu disseste, nós na Champions fomos apurados num milagre, numa Champions, em que de facto o mais difícil era ficar de fora. Houve muito menos equipas a ficar de fora do que apuradas. Certo. No campeonato, fizemos o que fizemos depois de estarmos com o segundo lugar na mão, que também em bom rigor é o primeiro dos últimos, mas era melhor o segundo que o terceiro. Claro, lógico. O que é verdade é que depois de o ter na mão, perdemos. Terceiro lugar no campeonato, Taça de Portugal foi o que foi, Taça da Liga pior ainda, mas podemos dizer assim, olha, temos um futuro preparado. Pois. Temos um conjunto de jovens lançados na equipa não temos. Aliás, fio de jogo, jogadores potenciais, sabes há bocado a dizer uma. Isto vai ser tão mau, é isso. Isto vai ser... Que jogadores é que foram potenciados? O que é que Mourinho melhorou? O que é que melhorou com o Mourinho? Há para mim um jogador que eu acho que é evidente, que é o Sheldrup. Quando ele entendeu... Mas tu não achas que o Sheldrup é daquelas coisas que aconteceu como acontecia a mim ou a ti? Não sei, eu acho que aí, sabes que eu refleti muito sobre isso. Porque, obviamente, a nossa posição e a minha visão e a tua é de que realmente o trabalho não foi positivo. Eu acho que no caso do Sheldrup vou-lhe dar esse benefício de ter sido de facto Mourinho a olhar para o Sheldrup, o ter trabalhado no dia-a-dia que nós não temos acesso. Como é que explicas que ele ia para o Bruges 15 dias antes?
Aí explico, explico Percebes? com informação interna. Interno. Provavelmente a direção tinha decidido que já não dá. Blas nunca apostou verdadeiramente nele. Roger Schmidt nunca apostou Mas verdadeiramente se o nele. Mourinho via este potencial que ele tem, essa questão não se colocaria. Talvez. E o que é verdade? A verdade é que em dezembro, janeiro, quando há o jogo real, Mas tu não tens mais ninguém para colocar. Resulta muito das lesões. Ou seja, sim, é isso. lá está, podemos sempre olhar para isto e eu não quero olhar sempre negativo. Podemos olhar para isto como o Mourinho conseguiu aquilo, ok, o Sheldrop. Podemos olhar para isto e dizer, não, pá, aquilo aconteceu porque não havia mais ninguém e ele meteu o Sheldrop. Mas mesmo que eu lhe dê a vitória de ter potenciado o Sheldrop, quer dizer, é 0,01 muito daquilo pouco. que se esperava De de Mourinho e do Benfica. Aliás, provavelmente ele potenciou o Sheldrop para a maior venda do Benfica neste verão. Portanto, já se percebeu também que Sheldrop não vai estar cá para a próxima temporada. É provável. Ou seja, o Benfica fica com uma mão cheia de nada para 26, 27. Com os cofres um bocadinho mais recheados, vá-se lá perceber para quê. Não há Liga dos Campeões para o ano, se calhar é preciso geri-los de outra forma. Mas resumidamente, nós fomos dizendo tudo ao longo da época. Quem melhorou? Pensa comigo. Sentes que houve alguém na defesa que tivesse melhorado? Se me dizer assim, a regularidade do Dal... Está bem, mas nós temos aqui falado do Dal. Se o Dal é o melhor jogador do Benfica, ele tem mais minutos. Isso diz a bona em favor do Mourinho, diz alguma coisa de bom sobre o Mourinho. Quer dizer, é o Dal. Não, era o que ele tinha, ele mandou o Obrador embora. E eu não creio que nenhum dos centrais tenha feito uma época brilhante. Eu vou falar sobre um dos centrais mais à frente. Eu acho que o Trubin, na minha opinião, fez uma má época. Boa. O Dedic... É aquilo. Foi contratado assim, jogou assim. Não foi? É isso. Ele está igual. Ou seja, o Trubin não, o Dedic parece aquele jogador incrível. Que quando vira para a esquerda, lá foi. Ou seja, o moço vai ali e tal, ganha energia, faz aquele toque calcanhar para trás, entra para o meio e perde a bola. A prova disto, porque depois aqui entra a questão que tipo de nós temos de fazer um programa de uma hora e estava para 5 horas. A questão que se coloca aqui, só em relação ao Dedic, é que tipo de lateral é que o Benfica quer? Num futebol moderno fala-se muito dos avanços, dos alas. Isso. O Dedic é realmente muito impetuoso e vistoso. Mourinho claramente gostava mais dele do que de Alexander Bá. A verdade é que o Bá, regressando de uma lesão gravíssima, marcou 2 golos. Em muito menos jogos do que o Dedic, que não marcou nenhum. E assistências, não sei de cabeça quantas é que terá feito o Dedic, não me lembro de nenhuma em específico. O Bá veio... Portanto, é discutível qual dos dois é melhor, não é? Mas repara, voltando a esta lógica, o que é que terá melhorado? Muito pouco, não é? E depois, tentando fazer aqui uma ponte entre o que podia ser um 11 do Benfica, tentando aqui fazer um exercício. Tinha mais para o fim, mas podemos fazer isso. Podemos ir por aí nesta lógica do que é que saiu melhor. E fazendo, digamos, uma análise geral dos jogadores. Eu acho que o Trubin já falei, mas é o guarda-redes que é titular, portanto está aí tudo certo. Dos jogadores que jogaram a centrais, foi sobretudo o Otamendi e o António, variando o António com o Tomás, foi isto. Dedic com o Dal do lado esquerdo. Aqui também não creio que haja grandes alterações. Poderíamos dizer assim, eu preferia o Bá. Sim, mas o Bá é um caso específico. É um caso muito concreto, não é? É isso. Depois lá está, como dizia o João aqui a semana passada, olha, até há um número 8. Até o número 8. Descobrimos que temos um número 8 no plantel. De facto é o local onde o Fred se torna melhor. Acho que o Rios faz uma época em crescendo. Tal e qual. Não é o nosso melhor jogador, mas também não é tão mau como eu cheguei a temer. Sem dúvida. E depois, acho que termos alas, aqui nós usamos aqui a expressão as asas da águia. As asas da águia. O Prestiani e o Sheldrop, sobretudo o Sheldrop, acho que desenvolveu mais do que o Prestiani. Eu acho que o Prestiani jogou mais vezes. Não acho que tenha jogado muito melhor do que aquilo que jogou quando jogava antes. É isso. O Prestiani, estou a chegar àquela sensação... simpatizo com o miúdo. Mas parece que aquilo falta ali qualquer coisa, não é? Depois, eu vou dar um salto para o Pavlidis e vou deixar ali no meio uma incógnita. E quais são as incógnitas? Barreiro, Rafa e Sudakov. Todos estes andaram por ali. Eu acho que o Barreiro é de facto uma surpresa pela positiva da época. Eu chego ao fim da época dizendo que o Barreiro fez uma boa época. Sim. Mas também já explicaste várias vezes que neste contexto também não é este contexto que nós queremos. Quando nós olhamos para o Dal e para o Barreiro e ficamos contentes com a época deles,
imaginamos os outros. Em jeito, nós fomos brincando ao longo da época, mas eu tenho que concordar contigo, obviamente. Simpatia, eu fui em jeito de brincadeira muitas vezes elogiando o Dal e o Barreiro. O Barreiro, mais o Dal do que o Barreiro, porque o Barreiro gosto mesmo, acho que é mesmo um jogador que faz falta. Mas eu não podia concordar mais contigo, não é? Obviamente que este não pode ser o standard, ou o padrão Do que nós Benfica. queremos Só que depois, para a equipa. tu não é? repara, quando o Sudakov entra na equipa e começa a jogar, até parecia que o Benfica estava a melhorar. E é quando se vai buscar o Rafa. E o que depois, a sensação que eu tenho, e lá está, nós não temos os elementos Não, internos. isto são feelings. Há aqui sensações. questões relacionadas com a vida pessoal do Sudakov, até com a saúde dele, Sim. que eu não domino. Portanto, eu não sei o que é que Claro. passou. Mas a sensação que tenho visto de fora, como adepto, é o Rafa veio, o Sudakov sai da equipa, e depois o Rafa ainda contagia, do meu ponto de vista negativamente, a ação do Pavlidis. Porque coincide muito Sim, com sim. o espaço dele. Também falamos disso aqui. Pisam muitas Não é? vezes o mesmo E terreno. portanto, se eu tivesse que fazer um 11 do Benfica, eu colocaria o Rios e o Fred no meio. Confesso que em função da equipa jogaria com o Barreiro ou com o Sudakov, em função do jogo que fosse preciso. sim. Equipas com defesa mais baixa jogava com o Sudakov, jogos mais equilibrados talvez o Barreiro, e Pavlidis na frente. Este seria o meu, Certo. a minha equipa. Mas também não havia muito mais para Não onde havia muito escolher. mais para onde escolher, A questão é essa. Mas a questão dos criativos, e foi muito falado, prova também, na minha opinião, e eu concordo com quem disse isto, que de certa forma prova, eu não quero chamar de desnorte, eu não quero ser demasiado agressivo, mas prova que não havia uma ideia clara de como o Benfica queria jogar. Porque de repente tens Sudakov, Rafa e Barreiro para a mesma posição, que são três jogadores que oferecem coisas completamente diferentes. Portanto, questiona-se, e eu questionei muitas vezes, como é que se quer jogar? Tu perguntaste aqui muitas vezes como é que o Benfica marca golos, como é que o Benfica chega à área. E eu acho que termos três jogadores que desempenharam a posição 10, chamemos-lhe assim, ao longo da temporada, tão diferentes uns dos outros, isso. Mas depois olha, de meia época sem alas, né? mas podia ser. O Laje creio que terá falado qualquer coisa sobre isso, que era alternar entre aquilo que ele preferia de um 4-3-3 para alternar com 4-4-2. Portanto, eu admito até que um treinador possa dizer assim, ok, eu tenho aqui estas duas ou três soluções trabalhadas e em função do adversário ou da estratégia para aquele jogo, vou jogar mais assim ou mais daquela maneira e com isso surpreender o Sim, tens adversário. o plano A e o atacar plano melhor, B. A questão é que aqui não havia plano. essa é a sensação que eu tenho. É isso. Portanto, eu olho para isto tudo e digo assim, quem melhorou com José Mourinho, sobretudo o Sheldon, abaixo com o Rios também, e ficamos por aí. Juventude. Vamos ter que esperar, não é? Para ver se vem para Não o percebi ano. o que mas aconteceu. O que aconteceu este ano com os nossos jovens é uma É coisa estranho. inacreditável. A forma como se usou o Anísio e o Banjaki, sobretudo esses dois, carece, na minha opinião, de explicação. E agora viram aquela alguns coisa- dizer, mas o Mourinho e o Rui Costa não têm nada que dar explicações aos sócios, aos adeptos. Está tudo certo. Agora, o que eu percebi Podemos foi... fazer perguntas. Atiraram para lá os miúdos 2 ou 3 vezes, até correu bem, né? Com o Nós Anísio, temos- com o Banjak, e depois Quer dizer, 0,0. Os miúdos são campeões de sub-17. Opá, não estavam a jogar em nenhuma das equipas acima. De repente tem lugar na equipa A. E agora não jogam em lado nenhum. Em lado nenhum. Jogaram na equipa B, pelos vistos. Mas nem muito. nem Quer dizer, muito. alguns nem na equipa B estiveram a jogar. E portanto eu fico assim, mas qual é o projeto? Qual é a ideia? Porque se É uma assim, pergunta que não temos é. que deixar para a próxima Porque temporada. Assim, olha, não é? Ben Jaki e este ou aquele, pá, não estão a jogar, mas estão a ser trabalhados para isto. Jogam na equipa do Sub-19, jogam na Sim. equipa B, no Sub-23. Opá, que se perceba Sim. que há um claramente. fio condutor. E esta ideia de que, ok, vamos para lá lançar uns jovens e depois isto há de correr bem Sim. e os benfiquistas são os totós que comem qualquer Comem coisa. qualquer coisa. Opá, pode haver quem o faça, mas eu não. Acho que aqui é difícil que se coma. Já entraste aí na parte mais, não há rúbricas, mas quase que há, que é da maior, da surpresa da temporada e a decepção. Vamos avançar já os jogadores que estiveram melhor esta temporada, porque já falaste neles, eu também concordo, acho que o Sheldrup confirmou um talento que todos nós percebíamos que havia ali. O mérito que eu dou aqui ao Mourinho, para além do eu aceitar que ele o tenha trabalhado, é que realmente a certa altura, por falta de opções, colocou-o a jogar e ele aproveitou, teve cadência de jogo. Para mim foi o melhor jogador na segunda metade da temporada, na primeira foi Pavlidis. Subscrevo. Portanto, para mim é claro, e nota de elogio para o Barreiro, porque acho que provou que é um jogador que mesmo
e tu concordas com isto porque eu sei que já o disseste, mesmo num plantel que tenha jogadores de outra qualidade, o Barreiro será sempre um jogador que eu irei gostar de ver com a camisola do Benfica. E, portanto, colocava estes três como figuras importantes, com o miminho ao Pavlidis, porque acaba de forma absolutamente terrível a temporada, e espero que ele consiga limpar a cabeça. Eu apetece-me dizer que ainda bem que a Grécia não vai ao Mundial, porque ele terá tempo, se calhar, para ir de férias. Não está parada? Não. Okay. Portanto, ele vai ter tempo para descansar, ele vai ter tempo para limpar a cabeça e que regresse o Pavlidis que tivemos na primeira metade da época. João, as decepções desta temporada, eu posso começar por mim, porque vou ser muito claro. O mais fácil aqui era dizer o Enzo desiludiu-me, o Rios, batemos aqui muito no Rios ao longo da temporada, o Sudakov também gostou muito e não jogou. Era muito fácil dizer estes três nomes. O Sudakov não vou colocar na decepção porque há muitas coisas por explicar, no caso do Sudakov. Daquilo que nos mostraram foi que ele jogou a maior parte da temporada num sítio que não favorece as suas características. Quando jogou a 10, aqueles pouquíssimos jogos, nada a dizer do Sudakov. O Rios, sublinho, acho que termina como se calhar uma das grandes luzes de esperança para o plantel da próxima temporada. Vimos finalmente um Rios que eu olho para aquilo e digo, ok, esta equipa bem trabalhada, uma equipa bem trabalhada, o Rios pode de facto ser um jogador importante. O Enzo, não sei, opa, vamos ver. Eu vou destacar uma decepção, e não é por ele ir embora, mas porque custa-me dizê-lo, mas vai ter que ser, que é o Otamendi. E o Otamendi foi uma decepção porquê? Porque, para já de todos os que eu disse, foi o que jogou mais. Era o que estava há mais anos no clube. Tem 6 anos de Benfica. Era capitão. E eu esperava, obviamente, do Otamendi outras coisas que não esperava do Enzo, que não esperava do Rios e que não esperava do Sudakov. E eu acho, correndo o risco de ser muito injusto, que o Otamendi teve uma temporada quase ao nível da primeira época do Benfica. Muitos erros individuais, custaram muitos pontos ao Benfica, muitas situações questionáveis, e falo e digo diretamente, expulsões que o tiraram de jogos que se calhar ele não queria muito estar, e de um capitão do Benfica, numa época que se já sabia que ia ser difícil, porque vínhamos daquele Mundial, vínhamos de perder o campeonato e a taça no final da época passada. Eu acho que eu admito que ele seja um bom capitão no balneário. Há muitos testemunhos de até 10 jogadores do Benfica que atestam que realmente ele é um líder no balneário. Dentro de campo, eu tenho que dizer que foi a minha decepção, porque custou pontos, nunca foi aquele garante de estabilidade que se calhar o Benfica precisava muitas vezes, e portanto foi o jogador que sai, bate-lhe palmas, agradeço os 6 anos de Benfica, mas no Benfica as lendas, é verdade que tem que deixar algo para lá dos títulos, mas tem que deixar muitos títulos, e o Otamendi não deixou muitos títulos também, a culpa não é só dele, obviamente, mas focando na temporada 26-27, a minha decepção é o Otamendi, porque acho que não esteve nem de longe nem de perto ao nível que se exigia. Focando na temporada em que estamos. Disseste 26-27, estavas a pensar... Isto foi tão mal que eu já estou a pensar em 26-27. Que o Otamendi não está cá. Okay. Não, 25-26. Tinhas alguma inside information? Não, hoje não trago inside information. Não, era eu já a querer antecipar. Não, 25-26. Deixa-me dizer uma coisa... Em relação à dimensão positiva, eu ainda há pouco esqueci-me de referir a algo que me parece importante. O Fred. O Fred continua... Já é quase um lugar comum entre nós fazê-lo, mas o Fred, de facto, onde joga bem, e quando joga no meio, ainda é melhor. E tu tens dito isso, que ele poderia ser um bom capitão do Sport Lisboa e Benfica. Só não sei se ele quer. É diferente. Recordo com muita piada aquele vídeo que há do jogo no Sporting, em que ele está a gozar com o capitão do Sporting, que denota que há ali inteligência, maturidade. Eu acho que ele tem algo. Se nos lembrarmos de muitos capitães do Benfica, e tu lembras-te de alguns que eu não me lembro, eu tenho a ideia de termos tido capitães que não eram um Otamendi. Não, aliás, não era o perfil, não é? Dos capitães do Benfica. O Veloso, que eu não tenho memória, mas de personalidade, não é? O próprio Humberto Coelho. Que foi capitão do Benfica. Portanto, não precisam de ser alguém que faz barulho ou que é agressivo. Não. Aliás, se calhar até nem é o elemento-chave
para ser treinador, mas para ser capitão. Queria com isto dizer que eu junto o Fred aos meus destaques, porque ele continua a fazer mais uma época de altíssimo nível. E se eu tivesse que escolher um MVP, que estávamos a falar da parte positiva, eu escolhia na primeira parte o Pavlidis e na segunda parte o Sheldrop. Não seria honesto da minha parte dizer que foi o Sheldrop, porque temos que reconhecer que o Pavlidis na primeira parte da época levou o Benfica às costas. Nós falámos aqui várias vezes. E portanto, se calhar terá sido o jogador que mais vezes foi a figura da semana para nós, porque de facto ele fez uma primeira parte da temporada muito positiva. Não deixo de destacar também o Dal, pelo número de jogos, não é? O Dal participa em 53 jogos, é o jogador do Benfica com mais minutos. E agora acho que vamos inverter aqui os papéis agora. Exatamente. Porque eu também tenho que dizer, se não jogava o Dal, quem é que jogava? Pois, não tínhamos outro. Não havia. O Obrador nunca contou e foi embora depois o Mourinho, numa das tiradas que eu não percebi, tenha dito que teve muita pena e que foi injusto e que ele merecia mais. Há o célebre mercado de janeiro. Por falar nisso, já viste a coleção de camisolas do Sidney Cabral? Não, ainda não. Parece que tem uma camisola do Vinícius. Mas... Esse moço, pá, com todo o respeito. Sim, é isso. Não é? Quem é que se lembrou de ir buscar este miúdo? Pá, eu dou o braço a torcer, entre aspas. A verdade é que ele deixou de jogar, portanto eu nem sei se ele é bom ou mau, porque ele simplesmente deixou de jogar. E terá a ver muito provavelmente com a situação de Madrid, não é? E agora aqui também entra em equação o porquê, quem é que terá tomado essa decisão? Foi Mourinho? Foi a direção? Foram os jogadores. Há aqui muita questão no balneário Trondito, meu amigo, estou aqui. Provavelmente. Mas sim, o Dal, pá, se não jogava o Dal, jogava que mais jogos fez. Pois, mais minutos tinha no Benfica. Eu acho que o Dal teria sido uma boa oportunidade de meter algum dos nossos jovens a poder rodar com o Dal. E mesmo porque nós sentimos isso com o Fred e o Pavlidis também, o excesso de jogos acabou em algum momento por prejudicar e pesar na nossa equipa. Depois, acho que também devíamos falar de um jogador que acaba a época em crescendo e que poderia ser uma mais-valia de José Mourinho, o Ivanovic. Certo, também tinha o Ivanovic aqui. Sinto que ele faz a época em crescendo, completamente desaparecido, e depois agora no fim, tem de facto, bons momentos, a dar a ideia que está ali alguém, isto pensando no que poderá ser a próxima época, não é? Eu acho que o Ivanovic, independentemente de quem for o treinador na próxima temporada, acho que o Ivanovic vai ser mais relevante, bem mais relevante. Mas eu acho que ele vai ser vendido. Achas? Acho. É o meu feeling. Eu acho que ele sai. Mas se for vendido, então já entramos aqui noutras questões. Pois. Não te esqueças, calma, eu posso antecipar já, vai haver uma segunda temporada. De quem? Do Canto? Do Canto. E, portanto, as previsões para aquilo que poderemos ter, vamos guardar lá para julho, não sei quando é que vamos voltar. Teria pena se o Ivanovic saísse, confesso. Mas na segunda temporada tu tens que cruzar para depois ir ao primeiro posto e pimba, meter lá dentro. Boa! Vai ser assim de cabeça, porque eu acho que vamos ter uma grande época para o ano. Vamos, sim, mas isto é só no domínio da fé. Por falar em decepções que tu estavas aí, eu estava a tentar fugir à pergunta. Estavas. Eu fui muito claro para resolver a questão. Vamos lá ver. Eu tive uma decepção este ano, que se calhar é pouco popular, mas que eu tenho que referir. Eu estava à espera que o Trubin se afirmasse como grande guarda-redes. João, nós não falamos sobre isto, não é? Jogador de seleção, para além do Otamendi, tinha um plano B, Anatoly Trubin. Sinceramente, eu esperava que o Trubin o Trubin, não lá como é que se diz, com a afirmação no Benfica, a tranquilidade de ser o titular, o estar em Portugal há mais tempo, tudo isso estabilizasse, lhe desse uma capacidade de interagir no jogo, de se tornar mais decisivo do que foi. Na minha opinião, não foi. Portanto, se calhar é uma questão estritamente pessoal, mas eu senti... Se for, já é dos dois. Não é? Que o guarda-redes do Benfica não foi aquilo que nós precisávamos nesta época. E isto, não querendo antecipar nada, mas isso, se eu tivesse que responder só sim ou não, eu preferia ter outro guarda-redes para arrancar a próxima época. Lá está mais uma vez aquela conversa que eu há pouco dizia, entre a certeza de que não vai correr bem e a dúvida do que possa correr, eu era capaz de trocar. Sim. Depois acho que há, para mim também, uma decepção gigante pelo preço, o Enzo. Eu não conhecia o Enzo de lado nenhum, eu não sabia nada sobre ele. Fico sempre na dúvida quando as grandes equipas dispensam jogadores destes. Sim. Assim quase, olha, tomem lá e tal. Pode correr bem, não é? Pode correr bem. O Valência dispensou o Jonas. Dispensou o Jonas, de vez em quando isso vai correndo bem, não é? Verdade. Mas o que é verdade é que o Enzo foi uma desilusão. Foi.
Não sei se há ali dimensões físicas que tenham condicionado o jogo dele, porque ele teve uma lesão no ombro Teve. e isso de algum modo pode ter condicionado. Mas já é antes. Não quero com isto dizer, lá está mais uma vez, que ele não se venha a afirmar como um grande jogador. Do que eu vi este ano, foi uma decepção. Para mim, a decepção maior de todas. Outro jogador condicionado pelas lesões, que eu acho que tem condições para ser artista, porque compromisso com a equipa não tem nenhum, é o Luka Bacchio. O Luka Bacchio fica aquela sensação de que temos ali um jogador que pode ser o artista eu vou da dizer cerimónia, já, mas... e vou repetir uma ideia que eu acho que já disse aqui, mas se não disse aqui, disse num grupo de benfiquistas quando ele foi contratado, mas eu acho que já disse aqui também. Eu conheço o Luka Bacchio há muitos anos, porque ele jogou na Alemanha. Eu acho que disse aqui. Okay. Sim, ele jogou no Fortuna Düsseldorf, depois no Hertha de Berlim. Pá, é um jogador para clipes de YouTube. É. Ponto final, parágrafo. Já na altura, a malta, se fores à Alemanha, perguntas aos adeptos do Düsseldorf ou do Hertha. Sim, claro que sim, marcou grandes golos. Pá, mas não tem seguimento. Não é um jogador que tu digas que te vai fazer 34 jornadas, no caso do Benfica. Na próxima temporada espero que 50 e muitos jogos, porque seria sinal que fomos às finais todas e as ganhamos. Tenho sérias dúvidas. Espero estar enganado, como em todas as coisas que eu digo aqui de cariz mais negativo. Espero muito estar enganado. Ele é do Benfica, foi comprado, do passe todo do Benfica, portanto, ou continua ou é vendido. Mas tenho muitas dúvidas, porque o padrão de carreira dele mostra que realmente não é um jogador regular, não é um jogador que durante uma temporada inteira seja fiável. Tem grandes momentos, como teve no Benfica esta temporada, mas parece-me que vai ser demasiado curto para ser um jogador que nós, mais uma vez, espero estar enganado, que nós semana após semana digamos que é grande temporada do Luka Bacchio. Deste lado da análise, colocava Bruma e Manu pela perspectiva das lesões. Pois. Jogadores que foram condicionados pelas lesões e que em Boa Rio não chegaram a aparecer. O Manu parecia que estava a regressar e que até iria entrar na equipa, mas o que é verdade é que claramente quase nada. O Manu participa em muito poucos jogos. Muito pouco. Portanto, foi um jogador que esta época praticamente não contou. Sim. Não consigo dizer se ele vai ou não vai ser uma boa opção para o Benfica. E depois há um jogador que só não é de exceção porque nós aqui dissemos o que é que achámos que era o Rafa. Quer dizer, todos nós sabíamos o que é que ia acontecer. Acho que não está ninguém surpreendido pelo processo em que, ou pelas condições em que o Rafa chega. O que joga, sim, o que contribui para a equipa. Tem momentos, claro que sim. Marcou um golo de letra brutal, mas marcou agora no Estoril o golo sempre pelo Benfica. Obviamente é um jogador que eu acho que tem peso histórico, claro que merece carinho e que merece ser reconhecido. Mas este regresso não fazia sentido. Não faz sentido nenhum. E provou não fazer. E só não digo que é decepção porque não chegou a ser ilusão. Porque nunca chegou a ser ilusão. Isso. Senão eu teria colocado na parte negativa da balança. Repito, se eu tivesse que escolher um MVP, porque como termina a época, diria Sheldon. Se tivesse que escolher a desilusão da época, escolhia o Enzo. Não pelo que eu sabia dele, mas pelo que custou e pelo que parecia que ia ser. E de facto acho que passou completamente ao lado da época. Serão estes dois jogadores que eu colocaria como o melhor e o pior. E se tivesse de escolher um que é unânime, é o Fred. Sim, eu acho que até quando às vezes escolhemos o MVP de um determinado jogo, nós sabemos sempre, o Fred é sempre melhor. Ok, mas não vamos estar sempre a escolher o Fred, temos que escolher outro. Portanto, podemos partir do princípio que a categoria do Fred está lá sempre. Portanto, é o Fred. E depois os outros vamos ver quem é que se destacou. Há o Fred e depois há o melhor em campo, que é só depois do Fred, não é? Porque de facto ele tem uma capacidade de jogar... Sim. De fazer jogar, de melhorar os outros. Com ele todos os outros melhoram. E tem uma coisa que eu também acho que eu já falei, por exemplo, sobre o Moutinho, que renovou agora, e hoje gravei um vídeo sobre ele, e o Pizzi. Moutinho do Braga? Do Braga, renovou mais uma temporada. São jogadores que jogam na equipa principal, uns veteranos. Tomaras tu ter os pezinhos. Pois é. Ele joga muito. Joga muito. E à semelhança do Fred, são jogadores que descomplicam o jogo. É isso. Tem a capacidade que quase nenhum jogador tem de, em momentos, em situações apertadas, em situações em que muitos se atrapalham e perdem a bola, eles conseguem com uma leveza sair dessas situações, e o Fred para mim é um desses jogadores. João, vamos a momentos específicos.
à medida que vamos caminhando para o final do episódio 2, perguntar-te diretamente, e eu estou curioso para perceber se vais dizer o mesmo que eu, o jogo da época para ti. Vacilo entre dois, sendo que um deles tem um momento simbólico mais forte. Melhor jogo que eu vi ao vivo, o do Nápoles. Ok. Melhor jogo que eu vi, não tendo sido ao vivo, o primeiro com o Real Madrid, que tem o gol do Trubin, É isso. que é para mim o momento da época. É o jogo e o momento da época. Pelo que vai ficar. Certo. Não é? O que é que eu... Por exemplo, se nós daqui a... Quer dizer, por acaso o momento da época para mim não é esse, mas já lá Mas vamos falar a nós, seguir. daqui a 30 anos, quando estivermos a fazer a época 31, a Do temporada Canto. 31 do Canto, nessa altura nós já não nos vamos lembrar de quem somos, mas também não é dramático. Mas vamos lembrar desse Mas jogo. desta época, antes desta época, se calhar fica o gol do Trubin e o Mourinho esteve cá. Talvez. Serão estes os dois elementos históricos, Muito não é? provavelmente. Muito provavelmente que ficarão desta Sim. época. Se me perguntares, mas aquele gol é o momento decisivo da época? Não, não é. Não. O momento da época é outro, é anterior a isso. Tal, é Mas isso. como memória, Sim. eu Por isso é que acho eu que disse aquele jogo e não momento. jogo, se eu tiver que escolher só um, Sim. o jogo com o Nápoles Foi bom. foi algo E estavas lá, não é? exatamente, Eu estava no visto, 4-2. que visto ao vivo Pois. me pareceu de facto o melhor Sim, jogo Foi um bom jogo do Benfica. do Benfica. Portanto, melhor jogo, se Sim. eu tiver que escolher um, o do Nápoles. Não, pronto, ok. O meu jogo da época é o 4-2. Porque eu acho que O Real Madrid. sim, é daqueles jogos, sim, ao Real Madrid, é daqueles jogos que vai transcender qualquer contexto da época. É como o 4-4 em Leverkusen. Não é? O Benfica nessa época também não ganhou a competição Certo, europeia, certo, não é? certo. E todos nós falamos do 4-4. 4-4. Eu acho que todos nós vamos falar do 4-2 e do gol E do, do gol do do Trubin. E aquela cena do Trubin, olha, vai lá para trás, passa tempo e tal, porque Isso, 2 minutos antes, não é? E depois o que é verdade é que acontece. Acontece e fica, para mim, Aquela desportivamente magia. é o ponto alto. O momento da época, João. Não quero estar a voltar a bater no mesmo, mas terá que ser as eleições. Isso, tal e qual. Terá que ser as Tal e eleições. Por tudo o que nós dissemos no início do programa, o que marca esta época é a Sim. eleição ou a reeleição Do Rui do Costa. Rui Costa como presidente do Benfica. Não podia estar mais de acordo. Eu faço esta análise, eu também faria uma pergunta à qual respondo. Se eu estivesse no lugar do Rui Costa, o que é que eu faria agora? E eu quase que usaria a outra frase de Humberto Delgado, que é obviamente demito-me. Eu, se fosse presidente do Benfica, neste momento, faço o insucesso do que foi esta época, demitia-me. Demitia-me e provocava eleições dizendo, pá, ok, eu tinha um projeto, estava absolutamente convencido que ia conseguir desenvolver esse projeto, não estou a conseguir, de algum modo não está a correr como eu esperava, e como eu gosto mais do Benfica do que de qualquer coisa e quero o melhor para o Benfica, eu saio aqui e o Benfica segue o seu caminho. Era isto que eu faria se fosse presidente do Benfica. Não sendo assim que o Rui Costa vai atuar, corremos o risco de voltar a repetir Certo. e chegar a esta altura da época e já estamos atrás dos nossos adversários. Eu aí Não é? ia pegar nisso, não é? Não nos alongando na questão, os sinais de dentro para fora já não são bons nesta fase. Não, o presidente, aliás, nós adiamos de certa forma a gravação para esta quinta-feira porque esperávamos que o Rui Costa falasse. Pelos vistos, acho que já nem é esta semana que vai falar. A situação de Mourinho, já toda a gente percebeu como é que vai acabar, mas o homem ainda vai ao Seixal, ainda vai ver jogos do Sub-23, não há treinador novo. Sendo aqui muito otimista e querendo acreditar nisto, espero que nos bastidores as coisas estejam a ser feitas, pelo menos com alguma noção daquilo que se quer para a próxima temporada, porque a comunicação está a ser uma vez mais difícil, porque nem sequer está a haver comunicação nesta questão. E sentimos uma vez mais, e Rui Costa terá que nos perdoar esta sensação de que é um barco à deriva. Estamos à espera do quê? Que se oficialize Mourinho no Real para depois percebermos que já não é ele. O Benfica tem, e no caso do Rui Costa, porque é o representante máximo e a pessoa que tem em última instância o poder de decisão sobre tudo, o Benfica tem que ser ativo. Eu já li muita gente dizer isto, eu não posso concordar mais do que isto. O Benfica não pode ser reativo. O Benfica tem que definir o que quer. E a partir do momento em que define o que quer, os outros têm que se sujeitar ao que o Benfica quer.
Não é por ser Mourinho Ou e o Real Otamendi. Madrid ou Otamendi. Eles é que decidem se ficam no Benfica. Pá, e são estas mensagens que podem até... E eu peço imensa desculpa se realmente internamente as coisas estarem decididas há muito tempo. A comunicação é uma coisa importante. Há o nosso podcast, há muitos canais que falam do Benfica todos os dias. Tenham consciência que aquilo que dizem e sobretudo o que não dizem e permitem que se especule é importante. Porque depois cria uma onda de dúvida que é levada para as bancadas da luz. E à mínima contrariedade, essas dúvidas que se calhar, acreditando eu que foram resolvidas internamente, antecipadamente, tornam-se um problema quando não deviam. E é isto que me choca. Eu assumo aqui, eu não sou diretor desportivo, eu não sou treinador, já dissemos isto várias vezes. Nós queremos o melhor para o Benfica e queremos que o Benfica ganhe. Mas também, como dizia José Mourinho, e eu não posso concordar, olha, eu concordo muito com ele porque eu disse em janeiro que ele ia embora. Ninguém aqui é parvo. E, portanto, nós percebemos... A referência que ele faz ao Seixal é claramente uma mensagem a dizer, ok, aqui trabalha-se bem, a parte profissional Há trabalha-se outro sítio bem. onde não se trabalha tão Há bem. ali do outro lado em Lisboa que não se trabalha tão bem, e esse Lisboa está da luz e é a direção. É isso. E, portanto, a única coisa que eu peço é que o Benfica, na pessoa do seu presidente e nas pessoas que Porque entregam... é ele que é o presidente. Claro, é isso. Não é, Se o presidente não fosse há outro mais qualquer, nenhum. era outro qualquer. Claro, é isso. Que agarre no próprio destino. O Benfica tem que definir e decidir o próprio destino. Não pode andar ao sabor do vento de quem quer A, de quem quer B e depois logo se vê o que é que vem a seguir. Quando nós andámos à deriva, a sensação que eu tive deste ano foi uma versão um bocadinho de Titanic. Bem, eu quando fui ver o filme Titanic, eu já sabia o que é que ia acontecer. Nós íamos bater, o barco ia bater no iceberg e ia-se afundar. e ia-se afundar. É mais ou menos isto. Não é? Há filmes que a gente já sabe como é que vão acabar. Já. E o Titanic era um deles. Não sei se dei spoiler a alguém que ainda vai ver o Titanic, a malta, mas desculpem. Mas o Benfica, esta época, e não é porque nós sejamos pessoas especialmente dotadas de neurónios, porque não é o caso, verdadeiramente estava na cara o que é que ia acontecer. Estava na cara. Nós éramos um Titanic em que quem tinha que estar ao leme não está. Estava a tocar o violino. Se calhar estava a ouvir os violinos lá em baixo no salão de festas. E o que é verdade é que o barco andou à deriva. Se calhar quis encontrar em José Mourinho, Sim. o comandante, o timoneiro, o homem do leme, que iria resolver a situação. Não creio que Mourinho tenha sido. Embora sinta que se a direção tivesse sido mais clara com Mourinho, talvez neste momento não estivéssemos nesta situação e talvez Mourinho tivesse ficado e já assinado e resolvido, porque Mourinho não adivinharia que o Real Madrid iria estar na situação em que está. Certo. E portanto eu estou convencido que se há 3, 4 meses atrás, depois de ganhar as eleições, depois de estar tudo tranquilo, Rui Costa podia perfeitamente ter dito aquela cláusula era das eleições, assunto arrumado, Mourinho está aqui, renovou por mais 2 ou 3 anos, é o homem que eu quero no Benfica. Se eu tivesse Eu acho que sido, Mourinho não ia aceitar. mas se eu tivesse sido Embora ele presidente- tenha dito o que disse. Sabes que Mourinho disse o que disse em março porque tinha a certeza absoluta que a direção não o queria. Ok, mas o que eu estou ou a que, dizer... ou que pelo menos não ia receber aquela proposta Mas de cá renovação está- naquela altura. Mas cá está a tal questão da retórica de ser o Benfica a dominar Claro. a narrativa e não o José Mourinho. O Benfica não domina narrativa nenhuma, infelizmente. Portanto, o que o Benfica tinha que fazer era José Mourinho, está aqui um contrato, 3 anos, 4, o que for, não interessa. Porque aí até ao colocava a decisão no José Mourinho. Mourinho. E se o Mourinho não queria abdicar da cláusula, que eu acho, e repito, Tudo bem. não queria, O que o Benfica- ficávamos a saber que era ele que não queria fim. E abdicar o da Benfica cláusula. preparava a próxima época com um treinador, anunciava quem tinha que anunciar, ou o Rui Costa dizia, a próxima época está a ser preparada, está tudo tranquilo, quando acabarem os campeonatos na Liga X e pessoas anunciaremos quem é o treinador do Benfica e tudo seguia tranquilo. Porque o que me deixa em pânico é a possibilidade neste momento, porque o Benfica não está a ser preparado. E, portanto, quem são os jogadores que ficam? Quem sabe? Sim, sim. E quem vem, aliás, quem é o treinador? É isso. Fala-se Marco Silva, eu não tenho nenhuma informação que me diga que vai ser o também Marco não. Silva. Ruben Amorim não vai ser, isso já percebemos. E o José Mourinho continua a ver jogos ao Seixal. É isso. Portanto, há aqui coisas que acontecem. É mesmo só ao Benfica. Cá estaremos no episódio 1 da temporada Mas 2 a para falar pergunta que sobre tu isso. fizeste, só para que fique, era qual foi o momento da época. Falámos das eleições. Para mim é as eleições. O que eu acho que vai ficar na memória é o gol do Trubin. Certo. O jogo para mim foi o do Nápoles, tu disseste que era do Real Madrid. Para mim é o jogo do Real Madrid. É um bocadinho na onda da tua, porque eu estava na luz no Claro. 4-2 também.
João, 5 minutinhos só para falarmos um bocado do nosso canto. E agora é aquela parte. Então deixa-me fazer uma coisa. Sim, queria só mais. Porque Diz. eu perguntei no X à malta qual seria o título que a malta escolheria para fazer a síntese desta época. E eu vou ler alguns que nos foram chegando, porque eu acho que até transmite um bocadinho a sensação que neste momento os benfiquistas têm. Certo. O Jorge Queiroz diz que o título seria Sofrível. O Xavier diz Vergonha. O Bruno diz Só se desilude quem se iludiu. E o Nuno diz qualquer coisa como isto: quando a época fica marcada por um golo no último segundo que dá manutenção numa Champions em que passaram 24, tem tanto de belo como de trágico. O Jorge Eusébio diz nada de special desta época. Bom. Vou roubar algum para o episódio 2. O Filipe diz quem sou, onde estou, para onde vou. Uma época, a imagem de Rui Costa, pouco ou nada para mostrar, dinheiro queimado, irrelevância competitiva, péssima comunicação, imagem do clube na lama, rumo à ruína financeira. Ok. República das Bananas. O Paulo Sérgio fala sobre o ensaio sobre a cegueira. É que já vimos este filme 2 vezes seguidas e continua-se a votar nos mesmos. A Rita diz desilusão e incompetência. E o meu grande amigo para a Alemanha, aquele abraço, Ricardo, o Troncas, diz outra vez e colocou uma fotografia de arroz. Com papas e bolos se enganam os tolos. O Zé Rosário diz mais do mesmo. O Paulo fala no desastre previamente anunciado. O Diogo pergunta quando é que isto acaba. O Gonçalo Mendes, Gonçalo, estou em dívida contigo, devia ter ido à final contigo, mas como sabes a coisa não correu como eu queria, devemos estar juntos. Amor, out. O Bernardo diz também outra vez arroz. Há aqui o Mescalindo, que se mete connosco, que diz mais uma época para canto. Malta. Calma. O Ribeiro diz que é expectável. Fala-se no Vietnã 2.0. O meu amigo João Santos fala de irrelevância. O Marchão fala do pés embora. Isto ainda continua, ok? Desculpa, mas pés embora é... Ainda tenho mais alguns, não muitos, mas tenho mais alguns. Perdidos, 5ª temporada. Um clube à deriva. Fazer o que ainda não foi feito. Essa é de Martínez e da Federação. Vir ao disco e toca o mesmo. Finalmente terminou. Not so special one. Comidos de cebolada. Malta, obrigado a todos que participaram. A comunidade do canto também é isto. É isso mesmo. E há aí 2 que eu acho que, porque vai ao encontro do que eu já tinha pensado para o episódio 2, que é muito do bem. Género, acabou e ainda bem. A temporada, o canto nem por isso. João, agora usaste 2 dos 5 minutos que eu tinha para terminarmos, para leres isso, e muito bem. O canto, vamos mais do que filosofar sobre como é que foi estar aqui, perguntas também mais diretas. Qual foi para ti o episódio mais difícil de gravar? Eu acho que vamos, não sei se estamos de acordo. Isso. Acho que foi, podemos recuperar esse momento, porque a malta só nos vê ou vê o que está gravado, não vê as nossas conversas antes, depois, nos dias que antecederam, e foram pelo menos 2 semanas, porque gravamos, eu incluiria ali 2 episódios duros. Tema muito delicado. Muito delicado. Difícil de tratar. Foi de longe. Claro que aquelas das eleições também foram difíceis, mas como nós tínhamos convicções, foi só afirmar as nossas convicções. E estamos aqui a jogar limpo. E sentíamos que estávamos a ajudar o Benfica. Embora a malta que se calhar está contra nós, entre aspas, ache o contrário, nós genuinamente achamos que estamos a ajudar o Benfica quando damos estas opiniões. Duarte, e que ninguém questione em momento algum. Podem questionar e vão continuar a questionar, não tem problema nenhum. As nossas agendas. Eu acho muita piada aquela malta... Eu agenda só tenho uma e é onde aponto o dentista. Aquela malta que diz... Mas quem são aqueles 2? Malta, somos benfiquistas, como qualquer um de vós, e não estamos aqui por agenda nenhuma, não mais nada, nós só somos benfiquistas. Eu saio daqui e vou trabalhar, o Duarte sai daqui e vai trabalhar. É isso. Temos a nossa vida, e o Benfica é parte importante da nossa vida, mas não é muito mais do que isso. Não é isso, é tal e qual. Não tal temos nenhuma agenda, mas eu diria que para este ano foi. Um momento... Estamos totalmente de acordo. Mais difícil. Encontrar as palavras certas, tentar expressar qual era a nossa posição, porque foi uma coisa que nós fizemos ao longo de toda a temporada. Estamos aqui para dar as nossas opiniões e as nossas posições. Foi difícil. João,
Antes das despedidas, Deixa-me perguntar, e o melhor? Qual foi para ti o o episódio? melhor? Houve muitos bons. Pá, eu não quero ser... Deselegante com ninguém. Até deselegante pelos com- convidados, não é? É isso, porque houve muitos bons por motivos diferentes. Os convidados eu acho que foi... Brutal, agradecer a a todos. Agradecer a todos. Aprendi muito com todos eles. Eu acho que isso é o que eu levo mais desta temporada. E aprendi muito contigo, muito obviamente. Saio mais rico. E tivemos aqui gente com pensamentos. Eu não quero dizer antagónicos, porque Mas até muito diferentes dos nossos, não é? sim, Com uma forma diferente de... e com conhecimentos diferentes dos nossos, portanto foi. Eu perguntei o mais difícil porque era o mais fácil de dizer. Mas não precisas dizer. Houve muitos. Eu acho que o primeiro foi especial. Porque tivemos cá o Sérgio também, foi o nosso primeiro. Acho que foi especial. A partir dali foi só desfrutar, que foi o que eu fiz ao longo desta temporada. Portanto, João, muito obrigado também por teres estado cá. Foi porque, para quem anda nisto há alguns anos, desde o tempo dos blogs e depois nos diferentes canais onde eu às vezes vou participando, aqui foi um bocadinho mais a sério, porque é uma experiência também física, no sentido de ter que me deslocar, no sentido de estar num estúdio, ter assim uma coisa um bocadinho mais a sério. Engloba outra logística. Outra quase. logística que faz com que as coisas tenham outra expressão e depois, para mim, que sou não sei se a palavra certa é esta, mas se calhar é um utilizador de sempre do 00, poder de algum modo dizer, olha, eu também estou no 00, também faço parte da família do 00, com quem eu tenho gostado muito de trabalhar e de aprender, fica aqui também o meu reconhecimento pessoal e do que me vai chegando da rua, da malta benfiquista. Hoje é quinta. Hoje é Na quinta-feira. terça-feira, num jantar, despedi-me de um grupo de professores polacos que vieram cá. Infelizmente, eles foram à festa do Porto no sábado, mas pronto, polacos, a gente vai perceber e vai perdoar. E eles gostaram muito de ir à festa do Porto nos Aliados. E quando estávamos a jantar, as pessoas do restaurante todos me vieram agradecer e vieram dar os parabéns pelo nosso canto, porque viam o canto. As pessoas do restaurante onde eu fui, sério? que conheceram-me do canto. E isso é, acho que é mérito. Qualquer dia tem jantares de borla e almoços Isso de borla. Isso é que era. E a tal agenda, olha, Essa é que é a minha agenda. falar a minha agenda, que era João, ter aí... estou a receber informações de última Inside, hora. ok, do teu auricular, não? Sim, deixem-me só perguntar aqui. Isto vai ficar um bocado estranho para quem só está a ouvir, mas posso adiantar já? Vem já? Não, estão-me a dizer para acalmar. Para acalmar. Então temos que ir a chouriço ou podes anunciar? Não, vou anunciar só uma coisa e depois vamos ter rapidinho uma presença muito especial aqui no estúdio. Estás a brincar. Já está a tremer. Já está a Já me tremer. estou a mexer na cadeira. Ai, minha Nossa Senhora. Portanto, meus caros, quem aguentou até aqui... Tem um prémio? 57 minutos tem um isso. prémio. Nós vamos ligar agora o YouTube e vocês vão poder entrar em direto. Não era isso? Não Tem era mais isso, 3 não era horas isso, não em era direto. isso. Mas quem aguentou até aqui fica a saber que hoje, quinta-feira, dia que estamos a gravar, está cá uma figura importante da história do Benfica. Tem sido discutido, de certa forma, também Nós falamos a sua disso aqui. relevância, exatamente, ao longo das últimas semanas. E antes de terminarmos o programa com a presença dessa figura, vou só revelar quem é, porque vamos ter um teaserzinho. Pediram para fazer uma coisa, eu não tenho jeito para isso. Meus caros, Pizzi Dan, como foi conhecido, bela camisola que é mesmo do Pizzi, que deu em mãos uma colega nossa, cá do 00, não sei se posso dizer o nome. Ela é boa pessoa. Muito boa pessoa, foi-lhe oferecido neste caso pelo Pizzi num célebre jogo em Vila do Conde, resolvido pelo Raul Jiménez. Ei, eu estava lá. Estavas lá? Estava lá. Não estava tiveste tanta lá. sorte, a camisola não tive. foi para ti. Camisola 21. Portanto, malta, fiquem atentos ao 00 e às mais variadas plataformas do 00 ao longo destes dias, porque há muita coisa boa para ver a propósito do Pizzi. E este é o momento em que este programa, o episódio número 30, O Pizzi vem cá? o episódio número 30 do canto do Vem Benfica, passa a ser Sua Majestade venha cá. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, senta aqui só. Ei, minha Nossa Senhora.
Oh, Pizzi. Ei, peraí, que é esta parte em que eu começo a tremer. Deixa dar o microfone ao Dou o Pizzi. microfone ao Pizzi, sim senhor. Portanto, último Ei, abraço, episódio da madrinhas, primeira pulsa-se. temporada. Pizzi, ladies and gentlemen. Pizzi, muito obrigado por estares cá. Obrigado. É um gosto Ai. enorme. O que é que se diz agora? Pizzi, estou a tremer. Eu sou professor de matemática e hoje de manhã aconteceu uma coisa Eu muito era gira. muito bom a matemática. Eras? Só para... Então, ok. Mas já não me lembro de Mas muitas espera. coisas. Atenção. Eu hoje disse ao Duarte que era o episódio raiz quadrada de 900, para vocês verem onde é que a gente vai. E estava a fazer um trabalho sobre os cromos do Mundial e estava a trabalhar com o miúdo e eles vão-me fazer o favor de chegar ali umas micas porque tem lá, o miúdo tinha uma coleção de cromos várias. Não sei como é que isto vai funcionar. Não sei se Porque- me vai dizer que eu estou na caderneta do Mundial. Já não estou, né? Já preciso- não não, calma, Pizzi. Eu estive a fazer um trabalho com os meus alunos, olha, uns crominhos em papel e tal, umas coisas assim, e olha o que o miúdo tinha. 1, 2, 3, este é do Benfica, 4, 5, 6, 7 cromos do Pizzi. Espetáculo. Pá, brutal. Sabe que isso lá em casa também, os meus filhos têm quase esses cromos todos. Não sei se são todos os que estão aí, mas a maior parte deles eles também têm. E hoje estavam a falar com o miúdo sobre isto. E o Pizzi aparece-me aqui à frente. Opá. É verdade. Brutal. Obrigado por tudo. Muito mais do que agradecer. como benfiquista, como pessoa que gosta de futebol, por tudo o que tu fizeste no futebol. Muito És um obrigado, exemplo, muito muito obrigado. obrigado. E vir aqui ao 0-0, eu já ganhei o dia, esquece. Acabou. Eu não tenho micro. Não interessa. Viva o Benfica.